Apresentar as iniciativas do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Soeiro. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por saudar os representantes dos trabalhadores que estão presentes neste debate e, para o horror do PSD, saudar os trabalhadores que lutam, que se organizam, que fazem valer os seus direitos, que fazem greves e manifestações, que combatem a exploração. Este debate não é o primeiro debate que fazemos sobre questões laborais, sobre a alteração ao Código de Trabalho, sobre horários e sobre as formas de organização do trabalho. Também não é o primeiro debate que fazemos sobre contratação coletiva e certamente não será o último. Existe hoje uma contradição evidente na situação que vivemos. O país tem uma maioria política que contrasta com os anos da Troika e da direita. Tem um governo distinto do governo anterior. Tem uma política económica com uma orientação diferente, mas tem no essencial a mesma lei laboral do PSD e do CDS. Essa lei é um entrave à democracia. O desequilíbrio profundo da legislação laboral é o que mantém a precariedade, salários baixos e é o que impede uma distribuição democrática dos benefícios do crescimento. Os projetos que hoje o Bloco de Esquerda apresenta dizem respeito a dois dos aspectos mais conservadores da legislação laboral que temos. O primeiro são as normas que convertem a negociação coletiva num exercício de chantagem patronal para puxar os direitos dos trabalhadores para baixo. O segundo é o que permite, por via do banco de horas, a imposição unilateral de horários desregulados e de trabalhos fora de horas sem compensação. O objetivo dos projetos de lei que apresentamos é simples: reequilibrar as relações de trabalho como condição de justiça e de democracia nas relações laborais que temos. Comecemos pelo primeiro aspecto, pela contratação coletiva. Já aqui foi dito, em 2011 havia 1.200.000 trabalhadores abrangidos por convenções coletivas de trabalho. Em 2014 passaram a ser menos de 250.000. Como é que isto foi possível? Porque a lei, ao contrário do que sucedia no passado, permite que as convenções coletivas caduquem por decisão unilateral e que se lhes suceda o vazio. E porque o PSD e o CDS ainda pioraram as condições em que isso pode acontecer, dando aos patrões a possibilidade dessa caducidade ser mais fácil e mais rápida. Ora, esta dinâmica de chantagem nas negociações contribuiu para degradar o conteúdo das novas convenções, limitou o número de trabalhadores protegidos pela contratação coletiva. E por isso é que nós dizemos que a caducidade é uma faca apontada aos trabalhadores que subverte qualquer negociação. E o mesmo se pode dizer da eliminação do pleno funcionamento do princípio do tratamento mais favorável, que está, aliás, na base do próprio direito de trabalho. É um princípio fundador que já vem da velha lei do contrato de trabalho. É um princípio basilar para o equilíbrio de posições numa relação estruturalmente desigual. A possibilidade de uma convenção afastar direitos que estão consagrados na lei é a possibilidade da parte mais forte nesse processo, da entidade empregadora, dos patrões, imporem a degradação das condições de trabalho abaixo do mínimo dos mínimos que a lei determina. Insiste aqui o Partido Socialista, e não é mentira, que tem havido um aumento do número de convenções publicadas em 2017. Cerca de 208 convenções coletivas com uma cobertura potencial superior a 820.000 trabalhadores. Mas o volume de trabalhadores abrangidos está longe dos cerca de 2 milhões que tínhamos em 2010. E além do número, há um outro problema, que é o risco maior da degradação dos conteúdos de convenções que são negociadas em condições de profundo desequilíbrio. O próprio Governo, aliás, reconheceu o abuso por parte das entidades patronais da figura da caducidade quando propôs uma moratória no ano passado, uma moratória à utilização desse instrumento. Contudo, este abuso não é apenas o resultado de uma prática errada. É um abuso que é autorizado pela lei e por isso é que é preciso mudar a lei. Sem acabar com a possibilidade da caducidade unilateral e sem repor o princípio de tratamento mais favorável, nós não teremos verdadeiramente um relançamento da contratação coletiva e uma reconstrução do sistema coletivo de relações laborais em Portugal. O segundo tema deste debate é a desregulação do tempo de trabalho, que tem implicações significativas não apenas ao nível do emprego, mas na vida pessoal, na vida familiar, na capacidade de conciliar as várias preocupações, as várias responsabilidades das pessoas e, nomeadamente, das mulheres. Em Portugal,
São cerca de 76% dos trabalhadores por conta de outrem que já são abrangidos por uma modalidade flexível de organização do tempo de trabalho. No período da Troika, a direita, além de diminuir o custo do trabalho, com a eliminação de feriados, do descanso compensatório, com o corte no trabalho suplementar, com a eliminação dos dias de férias, com a redução das compensações, além disso tudo, ainda acentuou a desregulação dos tempos de trabalho. O regime do banco de horas, que já existia e que é uma forma de embaratecer o trabalho e de o desregular, em 2012 passou a poder ser instituído por um acordo, e o acordo aqui é naturalmente uma força da expressão, por um acordo individual entre empregador e trabalhador, sendo que o silêncio escrito do trabalhador, mesmo quando acompanhado de oposição verbal, é entendido como uma aceitação da proposta. Mais ainda, torna-se possível estender a figura da adaptabilidade individual ou do banco de horas individual a trabalhadores que expressamente a recusaram por via do banco de horas grupal ou da adaptabilidade grupal. A isto se chama uma ditadura contratual. O banco de horas individual, ainda por cima subtraído de qualquer negociação coletiva, é a expressão de um despotismo patronal que não deve ter acolhimento no nosso ordenamento jurídico. No próprio programa de governo está identificada a necessidade de revogar o banco de horas individual. Aliás, o programa de governo acrescenta que a revogação desta norma visa reequilibrar a legislação laboral, combatendo a pulverização e a individualização de diferentes horários de trabalho nas mesmas empresas. Ora, senhores deputados e senhoras deputadas, hoje é o dia em que estas alterações podem ser feitas e em que estes compromissos podem ser concretizados. No Parlamento existe uma maioria que já foi capaz de mudar alguns dos aspectos da lei do trabalho sem precisar do beneplácito dos patrões e, aliás, decidindo contra a chantagem dos patrões. Fizemos-lo relativamente ao trabalho forçado, fizemos-lo relativamente ao assédio no trabalho, fizemos-lo para reforçar a lei que visa reconhecer contratos aos falsos recibos verdes, fizemos-lo para impedir o abuso na transmissão de estabelecimento. Sobre a contratação coletiva e os horários de trabalho, devemos fazê-lo também. E o Partido Socialista não pode dizer sobre estas matérias que partilha das preocupações da esquerda, mas que na lei prefere manter as soluções da direita. Existe neste Parlamento uma maioria que pode e deve responder por quem trabalha. No Bloco de Esquerda, nós não desistimos de o fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. A mesa não registra nenhum pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado José Soeiro, pelo que passamos à intervenção seguinte para apresentar o projeto de resolução da autoria do CDS-PP. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. O CDS apresenta hoje um projeto de resolução